para concursos para o INSS Direito Administrativo de uma apostila de 2015. Vamos ver. Frase de força de vontade. Eu passei na prova, eu passei no concurso do INSS. Eu fui nomeado super rápido e melhorou muito a minha vida. Eu fui muito bem na prova do INSS. Eu gabaritei a administração. Bom, é assim que você fala. Vai, sobre Estado. Eu vou ler agora. Deixa eu ver. Eu vou separar tudo. Não vou separar. Vou fazer tudo de uma vez. Vou ler tudo de uma vez das coisinhas. Eu vou ler o Estado, uma coisa, basicamente o conceito, tudo. Eu vou ler o Estado, governo e administração pública, conceito e elementos, elementos do Estado, elementos, poderes do Estado, estrutura administrativa, provavelmente do Estado, entidades políticas e administrativas, depois tem a organização do Estado, depois tem a organização da administração, a teoria geral do órgão público, o que é entidade direta e o que é indireta, depois tem o conteúdo de delegação, tem um conteúdo, tem um monte de carinho de frases de órgão, do que é órgão para os doutrinadores aqui, a Meirelles, o Neto, o Otto Gierke. Depois tem atividade sobre o que é atividade administrativas, natureza, fins e princípios. Meirelles aparece aqui também, o Figueiredo também. Depois tem os princípios básicos, que falam que estão coisas que vão estar escritas na Constituição, no artigo 37, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade. Depois ele fala a eficiência, né, aquela novinha, mas não aparece mais. Antes aparecia a novinha como uma pergunta tipo qual é o novo princípio, e daí era sempre a resposta era eficiência, mas agora não aparece mais isso. Centralização e descentralização da atividade administrativa do Estado. O que é concentração e desconcentração? E termina com essa coisa de concentração e concentração, né? Vamos lá. O Estado, governo e administração pública. O Estado é a organização política com fim específico e essencial de regulamentar globalmente as relações sociais entre os membros da população de seu território. O Estado brasileiro é denominado República Federativa do Brasil. Esse é o verdadeiro nome do Brasil. Nome que traduz essa forma de governo, que é a República. O governo é o conjunto de órgãos supremos a quem a Constituição incumbe o exercício do poder político. Já a administração pública é conjunto de órgãos dependentes subordinados ao poder político, que é o governo, organizados ao material, financeiro e humanamente para o quê? A execução das decisões políticas. O mestre José Afonso da Silva leciona. Daí ele fala alguma coisa específica engraçada. Tipo assim. A organização administrativa do Estado Federal é complexa, porque a função administrativa é institucionalmente imputada a diversas entidades governamentais autônomas, que, no caso brasileiro, estão especialmente referidas no próprio artigo 37, de onde decorre a existência de várias administrações públicas. A federal, que é da União, e a de cada estado, que é a administração estadual, e a do Distrito Federal, que é estadual e municipal, e a de cada município, que é a administração municipal ou local. Na verdade, eu acho que o Distrito Federal é separado mesmo, ao invés de ser considerado como estadual ou municipal. Cada qual submetida a um poder político próprio, expresso por uma organização governamental autônoma. Isso foi o que o C. Afonso da Silva disse. O Estado, modernamente, é a criação do homem para instrumentar a realização das necessidades comuns e identidades nacionais como criação de indivíduos como criação dos indivíduos. O Estado há de se relacionar com eles com o máximo respeito às suas garantias e direitos. Naturalmente, esses direitos e garantias individuais são bem definidos num estatuto maior, que exprime os poderes e os deveres do Estado.
bem como a proteção dos indivíduos. A administração pública é todo o aparato do Estado. Todo o aparato do Estado para realizar o mister, tarefa para o qual foi criada, desde a proteção de fronteiras e segurança de paz até as mínimas necessidades comuns das pessoas que também se compreendem naquela tarefa. Enfim, a administração pública é a gestão dos dois interesses da coletividade realizada pelo Estado, que, concretamente, age para satisfazer a conservação da estrutura social do bem-estar individual, das necessidades das pessoas e o progresso social. Por isso, o professor Hélio Lopes Meirelles ensina que a administração é o instrumento que dispõe do Estado para pôr em prática as ações políticas do governo, Isso não quer dizer que a administração não tenha poder de decisão. Ele tem, mas ou tem somente para a área de suas atribuições e nos limites legais de sua competência executiva e só podendo opinar e decidir sobre os assuntos jurídicos, técnicos, financeiros ou de conveniência e oportunidade administrativas, sem qualquer faculdade de opção política sobre a matéria. Elementos do Estado. O Estado é composto de 3 elementos inseparáveis: seu povo, as pessoas, seres humanos que o integram, seu território, que é o espaço de terra dentro dos respectivos limites que constituem o seu corpo físico, e o governo. Povo, território e governo soberano, que é o poder absoluto com que aquele povo se autodetermina e se autogoverniza, impondo-a perante outros estados. Somos um território, poder e governo. Não, somos território, povo e governo. Sobre os poderes do Estado agora. Quais que são os poderes do Estado? Estado moderno, partilhando a clássica divisão de Montesquieu, que é um carinha velhinho, sei lá, francês, italiano, português, sei lá o que. Ele criava... ele criava o que ele criava? Ele criava algumas teorias políticas, né? Esse cara chamado Montesquieu. E aqui, uma das teorias políticas é o dos poderes do Estado, que é usado até hoje, né? Aqui no Brasil também. Montesquieu tem sua estruturação política constitucional tripartida de poderes, com as quais norteará sua organização e seu desideratum, que eu não sei o que significa. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Cada um desses poderes realizará suas tarefas em uma distinta área. Tipo a separação dos concursos. Os caras querem estudar os concursos, eles falam, estuda para o executivo, ou para o jurídico, ou para o legislativo, né? O executivo executará as leis e realizará as obras e serviços para o atendimento às necessidades da população. O legislativo administrará a fiscalização da atividade do executivo e do judiciário. E ainda traçará as regras e leis de conveniência social. O executivo executa, o legislativo cria as leis, que são essas coisas que a fiscalização, a lei, porque tudo que o executivo tem que fazer como feito por lei, se lembra? E o judiciário, que prestará o serviço, porque resolver todos os conflitos entre os interesses das pessoas, aplicando a lei correta para cada caso, e atuará ainda no controle dos atos administrativos, tanto no legislativo quanto no executivo. Sobre a estrutura administrativa. Essa é a razão pela qual a estrutura administrativa é correlacionada com a organização do Estado e sua respectiva forma de governo, no caso brasileiro, em que o Estado é federativo sob o governo republicano presidencialista, numa democracia representativa, assegurando-se de autonomia à União, os Estados-membros e os municípios. A estrutura administrativa se desenvolverá nesses 4 distintos níveis governamentais: Estado, União e municípios. União, Estados-membros e os municípios. Por que está falando 4 se só tem 3, né? Assim, rigorosamente, 4 são as espécies de administração. E daí ele tem aqui uma explicação dos 4 que eu estava me confundindo, já que não tinha falado na frase anterior. O Distrito Federal é considerado o 4. A administração pública municipal, que zelará pelos interesses da população local, atuando nos limites do território e município. A administração pública estadual, que promoverá todas as iniciativas para satisfazer os interesses das populações de sua região ou estado, atuando nos limites do território do estado membro. A administração pública do Distrito Federal, que se empenhará em atender os interesses da população residente na área territorial do Distrito Federal. E a administração pública federal, que representa toda a União, que deverá ter por dever o quê? Administrar os interesses nacionais em geral, atuando em toda a extensão do território nacional. Agora sobre o conteúdo de entidades políticas administrativas. Político e administrativo.
A organização administrativa é relacionada com a estrutura do Estado e sua respectiva forma de governo. No caso brasileiro, em que o Estado é federativo sob governo republicano presidencialista, numa democracia representativa opera-se a repartição de 4 entidades políticas, que é União, Estado, Membro, Distrito Federal e Municípios. União, Estado, Membro, Distrito Federal e Municípios, cada uma delas com uma autonomia administrativa. Ou seja, elas têm o próprio governinho delas, né? O que estabelece no artigo 18 da Constituição Federal, que diz proclamar que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado, Distrito Federal e municípios e todos os autônomos nos termos dessa Constituição. Atente-se que a nossa estrutura federativa dentre as entidades políticas inusitadamente inclui municípios dentre os seus componentes, algo estranho para uma concepção doutrinária de uma federação é uma forma de Estado, que se caracteriza pela existência de vários estados, quase países, que internamente são bastante autônomos, mas perante os demais países apresentam-se unidos sob um único poder central soberano. Por isso, nossa estrutura federativa com 4 entidades políticas é taxada pelas constitucionalistas como arremetada anomalia. É lá uma coisa muito estranha, argumentando que os municípios não passam de divisão territorial e administrativa dos estados-membros. Conforme se vê na crítica, José Afonso da Silva disse: foi equívoco que o Constituinte incluir os municípios como um componente da federação. O município era uma divisão política de Estado-membro, e agora que temos uma federação de municípios e estados ou uma federação de estados. É Estado-município ou município-estado. Faltam outros elementos para a caracterização da federação de municípios, entendeu? Inspiração da Constituição dos Estados Unidos da América, a repartição do poder estatal entre as entidades políticas visa a descentralizar o poder estatal, minimizando os riscos de uma excessiva concentração do poder político. E mais que isso, aproximadamente o poder político das peculiaridades regionais de um território e locais, no caso brasileiro, com a inclusão do município dentre as entidades políticas. As entidades administrativas, como se confere no texto, no artigo 18, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos em termos da Constituição. O legislador diz assim: Constituinte diz, não se reconheceu esses 4 entidades como parte da organização política, como cometeu elas a própria organização administrativa da República Federativa do Brasil. Eu não entendi o que eu acabei de ler, né? Daí, Já as atividades pela qual a autoridade satisfazem as necessidades de interesse público valendo-se das prerrogativas do poder, essas são desempenhadas pelas entidades administrativas, vale dizer pelos órgãos agentes públicos e de cada uma daquelas entidades políticas que comporão a administração pública propriamente dita. Efetivamente, o ordenamento jurídico constitucional reparte a tarefa administrativa das entidades administrativas, fazendo expressa a competência da União e residual competência dos Estados-membros e a competência destes é tudo que não seja competência da União. Destes, não da União. Desde que destaque-se aqui a similitude, ou seja, que parece, constitucional do Distrito Federal aos Estados membros, o que também integra ainda a organização federativa como uma das entidades administrativas gozando igual autonomia e dotada de personalidade jurídica, política e competência própria. Isso está escrito no artigo 33 e 32 do parágrafo 1 da CF. Mas, como entidade administrativa, a União também é dotada de alguma competência ou poderes implícita. Assim, entendida aquela que é decorrência lógica de suas competências expressas é aquela imprescindível para que suas competências possam ser exercidas. Também o município é reconhecido como uma entidade administrativa, inclusive gozando de autonomia, a ponto de elaborar sua própria Constituição, a Lei Orgânica ou a Carta Municipal, que está no artigo 29 da Constituição, que ela diz que ela pode fazer isso. Ele dispõe da competência tanto enumerada no artigo 23 e 30 do inciso 1 e 9 da Constituição, como de outras não enumeradas, traduzidas numa fórmula genérica de caber o atendimento ao interesse local, artigo 30, inciso 1, CF, ou na concepção consagrada a realização do peculiar predominante interesse local. Enfim, como ensina José Afonso da Silva, a organização da administrativa no Estado Federal é complexa, e porque a função administrativa é institucionalmente imputada a diversas entidades governamentais autônomas, que no caso brasileiro são expressamente referidas no próprio artigo 37, de onde decorre a existência de várias administrações públicas. A federal, que é da União, e de cada estado, que é a administração estadual, e a administração federal, de cada município, é a administração municipal, ou seja, a repeteco do que eu falei antes agora. Cada qual submetido a um poder público político próprio, expresso por uma organização governamental autônoma. Em curso. Assim, a administração pública é todo o aparato que, se valendo das entidades administrativas, cada uma delas na esfera de suas competências para realizar seu mister, que é a tarefa, desde que a proteção das fronteiras, segurança da paz e no âmbito federal, passando para a realização das necessidades regionais e até as mínimas necessidades locais, comuns das pessoas que também se compreendem naquela tarefa.
Um professor chamado Moreira Neto Figueiredo, sei lá o que, anota que por administração genericamente pode-se entender. Por administração genericamente pode-se entender atividades de pessoas gerindo interesses de prossecução de determinados objetos de administração pública como um conjunto de atividades preponderantes executórias, práticas pelas pessoas jurídicas de direito público ou por suas delegatórias gerindo interesses políticos na prossecução dos fins. Então, falou prossecução agora, está falando na prossecução dos fins legais cometidos ao Estado. Sobre a organização do Estado agora. A organização do Estado. O Brasil é um Estado federal e, assim como na Constituição impõe na organização quaternária, ou seja, reconhece a autonomia política a 4 níveis de administração, que é desempenhada por 4 distritos e entidades também chamadas de pessoas jurídicas de direito político interno, a União, Estados, municípios e Distrito Federal. Sobre a organização do Estado ainda mais, repita-se que o Estado Federal é brasileiro, é organizado quaternária, havendo Constituição, República, repartido, União, Estado, município, CF. Essas 4 entidades agem de duas formas distintas, a direta e indireta. A diretamente através dos seus órgãos, aos quais são cometidas funções que serão desempenhadas pelos respectivos agentes políticos, quer dizer, públicos. E os órgãos públicos são entidades que agem pelo Estado nos limites que foram criados por lei, é assim. Todo órgão público tem necessariamente suas funções, muitos cargos e agentes. E não modo indireto é por intermédio das instituições a quais confira a execução de tarefas administrativas próprias do Estado ou do interesse do Estado, que são as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista e as fundações políticas. Daí, só para falar, quando cai essa droga aqui, indireta, no concurso, normalmente essa é uma pergunta tipo, eu te dou uma definição, você sabe dizer se isso aqui é uma autarquia, você sabe dizer se isso aqui é uma empresa pública ou você sabe dizer se isso aqui é uma sociedade de economia mista? Se você não souber, então você erra. Bum, teoria do órgão público. Agora, o que é uma teoria de órgão público? Para o professor Diogo Figueiredo Moreira de Neto, que apareceu várias vezes já, em regra, cabe ao próprio Estado, em seus desdobramentos políticos e administrativos, executar as atividades de administração pública. Tão volumosa e diversificada é, porém, essa tarefa demandada de um Estado contemporâneo que passou a ser comum a transferência de entidades privadas aos encargos de execução mediante instrumentação. A gente quer que os carinhas privados façam o nosso trabalho porque é muito difícil. Jurídicos de delegação também. A doutrina considera que certas atividades são, todavia, indelegáveis às denominadas atividades jurídicas do Estado, que lhes são próprias e impostas como condição necessária de sua existência. As demais delegáveis são as chamadas atividades sociais ou impróprias, que são cometidas ao Estado, na medida em que as legislador pareçam úteis. Tá escrito isso mesmo. Pareçam úteis à sociedade, embora não sejam fundamentais à sua preservação. Isso foi o cara lá, o Melo, sei lá o que, falou. Essa atividade indelegáveis eram exercidas a agentes do Estado e a parte da doutrina explicava aquela atuação, dando-lhe natureza de mandato, ou seja, tais agentes eram mandatórios de pessoas jurídicas de direito público. A explicação que ele falava por não existir, que ele falhou, sacou? Por não existir uma pessoa de mandante. Não pessoa, por não existir a pessoa do mandante. Pessoa do mandante? Agora eu entendi o que eu estava lendo. Outra parte da doutrina considerava mais tais agentes um representante de pessoa jurídica de direito público, representação que se dava na qual a atuação do tutor em nome da tutelado e do curador de incapazes do nome de capaz. Também falhando tal explicação porque o tutor e o curador são escolhidos por um juiz e não pelo tutelado nem pelo incapaz. Foi da necessidade de fundamentar a natureza jurídica dessa atuação em nome do poder público que surgiu a teoria do órgão público, explicando que tais pessoas jurídicas têm direito público, assim agem e manifestam sua vontade por intermédio dos seus próprios órgãos, onde naturalmente de um agente responde por tais atos. É parte do corpo de um cara chamado Otto Gierke, que sei lá o que ele fez, ele definiu, eu não sei que tipo de administrador ele é, mas ele definiu o órgão. E o órgão que ele diz é parte do corpo da entidade, sabe? Ele engana o que ele fala que órgão é um corpo é um corpo. Então, quem tem dentro do corpo é um órgão. Então ele fala que órgão é parte do corpo da entidade. Então se a entidade fosse representada como um corpo, um órgão é dentro desse treco aí. Louco, né? E assim, todas essas manifestações de vontade são consideradas como a própria entidade. Porque não tem órgão que consegue falar sem um corpo, né? Um corpo, ou seja, o órgão não tem vontade, meu. Os seus órgãos do seu corpo têm vontade? É isso que ele quer dizer aqui. Mas eu acho que isso aqui não faz muito sentido. A palavra órgão deriva do grego, onde significa instrumento, o que bem explica que o órgão público é a parte instrumental do poder público, ou seja, o instrumento de que se vale para agir. Enfim,
quando os agentes atuam pela pessoa jurídica de direito público e eles não o fazem como procuradores nem como representantes, são a própria pessoa jurídica de direito público atuando através de seu órgão competente e seu instrumento competente. A noção de órgão é assim indissociável da do função. Órgão da função. Sua função é outra, assim, o professor Diogo Figueiredo. Blá, 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 blá. Assim, o carinha que fica aparecendo toda hora em todos os cantos da administração, Heli Lopes Meireles, ou o Di Pietro também é considerado, eu também chamaria o Di Pietro de um cara que aparece todo canto dos estudos administrativos. O Meireles, mas só que a gente falando aqui dos Meireles, ele fala assim: afinado com a teoria do órgão público, conceituando-o como todo centro de competência para desempenho de funções através de vários agentes cuja atuação é sempre imputada à pessoa jurídica a que pertence. Assim, na seara da administração pública própria, aquela desempenhada diretamente pelo próprio Estado e ela é estruturada em órgãos aos quais são cometidos funções que serão desempenhadas pelos agentes públicos. Agora, sobre a atividade para quase acabar, mas só que é mentira, que não está quase acabando, porque falta ainda 4 páginas. Sobre a atividade administrativa, natureza, fins e princípios. E o Lopes Meireles aparece aqui de novo dizendo que a natureza da administração pública é a de munus público, que eu não sei o que significa munus público, para que a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos bens a serviços e interesses da coletividade. Como tal, impõe-se ao administrador público a obrigação de cumprir fielmente preceitos ao direito e à moral administrativa que regem a sua atuação. Ao ser investido em função de cargo público, todo agente do poder assume para que a coletividade o compromisso de bem servi-la para que outro não o deseje do povo, como legítimo titulador dos bens, serviços e interesses administrados pelos Estados. Daí se pode inferir que a administração pública tem por finalidade a realização do bem comum da comunidade, ou seja, atender ao interesse da coletividade, desde a proteção das fronteiras, segurança da paz, até as mínimas necessidades do comuns das pessoas que também se compreendem naquela tarefa. Para o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, ele diz assim: as atividades administrativas têm por finalidade o quê? Gerir os interesses públicos, finalidade e interesses públicos, na persecução dos fins legalmente cometidos pela lei do Estado. Proclamando o saudoso Heli Lopes Meireles de novo que os fins da administração pública se resumem em um único objetivo, a bem comum da coletividade administrada. Bem comum da administrada da coletividade. Toda atividade do administrador público deve ser orientada para esse objetivo. Bem comum. Se dele administrador se afasta ou desvia, traiu, quebrou, maldade, ou traiu o mandato do que está sendo investido. Por quê? A comunidade não institui a administração senão como meio de atingir o bem social, estado social. É ilícito, então, e imoral também, será todo administrativo que for praticado no interesse não for praticado no interesse da coletividade. Quando eu comecei a ler que eu falei interesse, daí eu já estava estranho. Não, no interesse, isso aqui está estranho. Ainda bem que eu só acabei pulando só a palavra, não estava escrito uma coisa extremamente errada aqui na apostila. Sobre os princípios básicos, está no artigo 37, meu. A nova Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, diz expressamente que a administração pública, seja na esfera executiva, seja na esfera legislativa, seja na esfera judiciária, observa obrigatoriamente princípios. Os princípios administrativos da 37 são a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União dos Estados Federais. Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só para comentar, sabia que o princípio da moralidade é o princípio que a improbidade administrativa fala que é sempre, tipo, se você está fazendo improbo, que é mexer com os interesses da administração e comprometer ao público, o povo, com seus interesses particulares ou só sendo muito ruim no seu trabalho, você está sempre quebrando a moralidade. É interessante, não é? Confira que, no expressamente Constituição Federal, vinculou essas 5 UNIP.
os 5 princípios. Não apenas a administração pública direta, mas também a indireta. Os órgãos e agentes políticos propriamente ditos, mas também a administração indireta, ou seja, aqueles que se vale a administração pública para a consecução de outras tarefas. Significa, assim, que tais princípios valerão tanto como órgãos públicos como para as autarquias, INSS, Banco Central. Para as empresas públicas, que são as caixas econômicas, e a CMTC, que eu não sei o que significa aqui. E para as sociedades de economia mista, tipo a DERSA, que eu também não sei o que é. Tipo, por que estão falando coisa que eu não conheço? Siglas de nomes que eu não conheço aqui. A única que eu lembro é o Banco Central, o INSS e os caixas econômicas. O que é CMT? O que é DERSA? Nem sei. Não obstante, a redação modificada pela emenda constitucional, sei lá o que, ela é muito parecida em todos os cantos, porque ela foi uma principal aí que mudou o jeito que estava escrito aqui na Constituição, as coisas administrativas, né? Não obstante a redação modificada, suprimida a menção da administração pública federal, nem por isso tais princípios deixaram de ser aplicados a ela, não às fundações privadas. Cabe a lembrança de que as fundações são instituídas criadas com a dotação de um patrimônio a ser gerido para a consecução de um determinado fim. Se tal patrimônio é público, a fundação será pública, a Fundação Padre Anchieta, por exemplo. E se a constituição desse patrimônio é feita por particular, a fundação será privada. Exemplo, a Fundação Casper Liper. A exclusão foi de ordem técnica, já que as fundações já se compreendem entre as demais órgãos da administração indireta, assim sendo, pois, pleonástica ou repetitiva sua menção. Confira agora um a um os princípios constitucionais da administração pública. O princípio da legalidade, que significa que tais órgãos autuarão submissos à lei, tanto na criação ou extinção de cargos, como na contratação de pessoal. O princípio da impessoalidade, que obriga tais pessoas jurídicas e na administração dos interesses relativos ao funcionalismo, admissão, promoção, remoção e etc., e não praticar atos visando aos interesses pessoais de seus administradores ou de seus governantes. Então a atividade será dita, sabe, se fizessem coisas pessoais, seria improbidade administrativa, tá? Para atender aos interesses sociais e não vinculará ao convênio de qualquer pessoa, seu presidente direto, o prefeito ou governador do estado ou presidente da república. Assim, é consagrada a tradição de apaniguamento. Olha o problema aí, eu não sei o que é apaniguamento. Normalmente eu não pesquiso o que é essas palavras, mas eu fiquei curioso. Apaguar, apaguar, apagui, é aguauque? Apanigua, apaniguar, apaniguar, o que é isso? Dicionário, apaniguamento, apaniguamento. Apaniguamento é favorecer alguém. Olha, tinha que usar uma palavra só para falar favorecer, né? Exemplo, usando numa frase, jornalistas de São Paulo são acusados de apadrinhamento de políticos, favorecerem políticos, certo? E todo mundo sabe que eles fazem isso, né? Então, assim, a consagrada tradição do apadrinhamento, que é favorecer uma pessoa, distinguindo alguns com proteção de benefícios, improbidade administrativa, compra de benefícios e outras coisas, e também, né, como é que diz, mensalão, esse tipo de coisa, né? Ou pelo menos, na teoria legal, há de acabar. Depois, o princípio da moralidade. O princípio da moralidade obriga a administração pública a praticar atos referentes ao funcionalismo com a observância das regras morais, ou seja, nenhuma imoralidade como perseguições ou proteções odientas ou ajustes de conveniência política será praticada. Tudo que contrariar a moral será inconstitucional, não podem prevalecer. O princípio da publicidade impedirá que a administração pública concernentemente ao funcionalismo público pratique atos secretos para secretamente para secretamente prejudicar ou beneficiar este ou aquele funcionário. A publicidade garantirá pela transparência de seus atos levados ao conhecimento geral, uma fiscalização da coletividade impedindo essas safadezas não tão comuns outrora e praticadas, as ações escondidas naturalmente. A publicidade será praticada com a publicação de todos os atos do Diário Oficial e outros jornais de grande circulação, conforme a importante natureza dos atos, né? Obviamente, isso aqui é para ter controle do povo, né? Tipo as auditorias, daí eles fazem ou pareceres públicos, contas das contas públicas, vão ver onde esses caras estão usando os dinheiros, né? E daí os jornalistas podem fazer isso, dizer para nós do povinho, olha, eles estão usando dinheiro para isso, eles estão roubando nosso dinheiro, e desse jeito assim, desse jeito continua assim, né? Tá quase acabando, falta 2 páginas só. O princípio da eficiência agora. O princípio novo, o novo princípio. O princípio que todo mundo fala, comenta e apareceu por um tempo em várias perguntas e concursos. A emenda constitucional número colocou a eficiência ali. Daí, desnecessário realçar que a máquina administrativa é reconhecida como uma demasiadamente burocrática.
ou seja, muito lerda, chata pra caramba. O que produz um distanciamento enorme entre a cogitação de qualquer necessidade de ação e a concentração das respectivas providências. Tudo é demorado, podendo ser enorme tempo nas camimbos e escaninhos da burocracia. Uma vez erigida, olha outra palavra que não sei, ou mais deve ser elegida, sei lá. Erigida, a categoria do princípio constitucional de eficiência, muitos desses caminhos burocráticos haverão de ser eliminados, exatamente para que a administração pública alcance rapidez e eficácia, funcione, né, no atendimento da população. Eficiência é na expressão, a eficiência é na expressão sintética de um cara chamado Carvalho Simas. O dever da boa administração, o dever da boa administração, o dever da boa administração é a eficiência. Tem que trabalhar direito, meu. Do fato, a eficiência pressupõe a realização das atribuições com máxima presteza, rapidez e prontidão, com qualidade perfeita de forma proficiente. A eficiência há de ser compreendida tanto qualitativa como quantitativamente, qualitativa e quantitativa, qualidade e quantidade. Ou seja, a administração há de atender e servir a todos com uma elevada qualidade e se organizar para uma produção de volume quantitativo. O mestre, de novo, Lopes Meirelles, que aparece da hora, sempre destacou que dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza e perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, já que não se contenta em ser desempenhada apenas a legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público, a satisfação e o atendimento das necessidades de comunicação de seus membros. A centralização e descentralização da atividade administrativa do Estado. Como vimos, em razão da forma do Estado e de forma do governo adotado no Brasil, a administração pública nesse Estado federal é descentralizada em 3 distintas esferas de atuação: nacional, União, regional, Estado-membro e Distrito Federal, e uma local, que é município. Ou seja, nacional, regional e local. Nacional, regional e local. Falta só uma página. Uhul! Nacional, regional e local. Cada dessas esferas tem sua autonomia, tanto administrativa quanto financeira, e cumpre suas principais tarefas. A União realizará os serviços e obras de interesse de toda a nação. Os Estados-membros trabalharão para as pessoas de toda aquela região territorial. Os municípios cuidarão de problemas locais e necessidades de pessoas em uma pequena localidade. Essa descentralização de natureza territorial e completamente complementada pelo quê? Pela descentralização institucional. O que é isso? Ou meramente administrativa, com a distribuição de funções públicas e de interesses coletivos a entes autárquicos paraestatais, como aponta Saudoso Lopes Meirelles de novo. Assim, cada dessas entidades, União, Estados-membros e Distrito Federal e municípios, atuará ou de forma direta, quer dizer, realizando as mesmas obras e serviços para atender a população, ou indiretamente, direta ou indiretamente, isto é, por intermédio de pessoas jurídicas que elas constituirão exatamente para a realização de tarefas específicas. A realização de tarefas diretamente pela própria administração pública chama-se administração direta ou administração centralizada, e o modo de atuação por outras pessoas indiretamente chama-se de administração indireta ou administração descentralizada. A administração pública direta é realizada pelos órgãos e agentes políticos, quer dizer, públicos, enquanto a administração pública indireta é desempenhada pelas autarquias ou pelas empresas públicas ou pela sociedade de economia mista e ainda pelas fundações públicas extramente, podendo acrescentar-se aos serviços sociais autônomos na realização de serviços públicos. Daí aparece um outro cara chamado Melo, Antônio Bandeira Melo, que diz: na administração centralizada, os serviços e órgãos que os prestam se encontram relacionados por um liame unificador denominado hierarquia. A administração é descentralizada quando há transferência de atividade administrativa ou simplesmente do exercício delas para que outra pessoa, isto é, deslocar-se do Estado que a desempenharia através de sua administração central para outra pessoa, normalmente pessoa jurídica. Agora aqui, para terminar, só tem uma explicação da descentralização com concentração e desconcentração. A descentralização dentre os princípios da administração pública. Daí tem um decreto aqui de lei 2067. Estabeleceu que a administração pública direta e indireta haveria de observar alguns princípios fundamentais pelos quais haveria orientar a obrigatoriedade na realização de suas atividades administrativas. Esses princípios são o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de competências e o controle. Ou seja, são só princípios para que as coisas funcionem bem. Como define o próprio nome, a descentralizar, no âmbito da administração pública, é criar outros centros de decisões e atividades, agilizando, né, para a coisa ficar eficiente, assim como a administração pública. 3 são os principais planos de descentralização.
Dentro dos quadros da administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção e execução. Daí, na administração federal, para as unidades federadas, regionais e locais, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio também. E da administração federal para uma órbita privada mediante contratos de concessões. Esse aqui, o contrato de concessões, é uma coisa que aparece meio confusamente em vários, teoricamente, pelos vários teóricos. Confere-se a propósito de desembaraçar a administração pública e agilizar sua atuação no parágrafo 2 do artigo 10 desse decreto aí que a gente falou, especialmente determina que em cada órgão da administração federal, os serviços que compõem a estrutura central da direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas de mera formalização de atos administrativos. Para que o quê? Possam concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão e coordenação de controle. Que são, tipo, os princípios, né, que apareceram, né? Assim, a administração casuística. Casuística? Olha aí uma palavra que a gente não sabe o que significa. Casuística. Casuística. Dicionário, o que é casuística? Casuística, do francês casuística, substantivo feminino, religião católica. Parte da teologia que trata dos casos de consciência, ou seja, nada a ver. Ou discussão de casos através de raciocínios ou argumentos sutis. Discutir coisas, né? Ou, terceiro ponto, conjunto de casos relativos a determinado assunto. Assim, a administração é uma discussão de determinado assunto. Ou a administração é uma discussão de casos através. Ou seja, eu não entendi o que é casuística. Assim, entendida a decisão de casos individualmente compete ao princípio do nível de execução, especialmente nos serviços de natureza local, que estão em contato com os fatos com o público. E para terminar, sobre a concentração e desconcentração. Finalmente terminou o vídeo, eba! Compra não confundir. Cumpre não confundir a centralização, descentralização da administração pública com sua concentração ou desconcentração, enquanto na primeira figura se consta um espraiamento da atividade. Acho que espraiamento é tipo ficar super ampla a coisa, muito grande. Enquanto na primeira figura se encontra o espraiamento da atividade administrativa como um todo, sua conscientização, repartição constitucional repartição entre as várias pessoas jurídicas de direito público nos 3 níveis governamentais e destas para sua entidade de administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade, economia e ministras. Na concentração e desconcentração, teremos outra coisa. Teremos a organizacional divisão interna da atividade aos vários órgãos incumbidos da administração. Ao reverso da concentração, a desconcentração resulta-se na divisão de uma pessoa jurídica de direito público em vários órgãos, que mantêm entre si relações hierárquicas de subordinação e de coordenação, visando a especialização de funções de gradação e responsabilidade, como observa um cara chamado Figueira Moreira Neto de novo. Curso de Direito Administrativo. Registrados que as grandes figuras de desconcentração são os ministérios no plano federal e as secretarias nos demais planos municipais e estaduais, seguindo-se as departamento das divisões, seções e serviços de autarquias autônomas e semi-autônomas, em todas elas existindo apenas o quê? Uma autonomia técnica em ruptura da linha hierárquica ou sem criação de nova pessoa jurídica de direito público. Diverso não é o ensinamento de Celso Antônio Bandeira Mello. A desconcentração se realiza na função dos seguintes critérios: A, B, C. Não, tem 3 critérios que o cara marca. A desconcentração por grau é a distribuição de competência decisória através dos diferentes níveis hierárquicos: ministro, diretor de departamento, divisão de serviço, chefe de seção, encarregado, setor. O segundo grau é a desconcentração por matéria, que é procedida em razão da natureza do objeto da atividade. Assim, os ministérios enfeixam cada qual poderes concernentes a um tipo de ramo de atividade administrativa: saúde, educação, transporte, comunicação, agricultura e etc. O trabalho também. E o terceiro grau é a desconcentração geográfica ou territorial, ou seja, locais não dá, um cara que é super longe não dá para concentrar e coordenar e administrar um lugar que é super longe, né? Diretamente, né? Não tem eficiência. Em que se distribuem as competências decisórias e organismos locais
Locais distribuem competências decisórias de organismos locais responsáveis pela resolução de questões que interessam a uma determinada área geográfica, tipo um município, né? Essa tem isso para terminar é a desconcentração por grau, desconcentração por matéria ou desconcentração por estado, lugar, localzinho geográfico, né? Federal, estadual, municipal, saúde, trabalho, educação ou município e estado localzinho, né? E tchauzinho. Próxima coisa sobre direito administrativo, conceito, pontos específicos, né? Tchauzinho.